Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do Rubens Ometo, que é um petista de carteirinha, amigão do Lula, trabalhou para eleger o Lula em 2022 e agora está criticando as medidas tributárias do governo Lula. Uai, Ometo, mas não é isso que você queria? Né? Você tirou um governo que era um governo que diminuía imposto, agora está reclamando? Por que está reclamando, cara? Não é isso que você queria. Você e o seu pessoalzinho aí trabalhou para isso, né? Agora experimentem aí o gostinho da derrota desse governo de merda que ele está fazendo, né? Mas vamos entender isso daqui. Por que está essa briga toda aqui? Essa notícia foi sugerida por Decaseg Ancap, só sai quando a bateria está 100% e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? O Rubens Ometo, da Cosan, é um dos grandes apoiadores do Lula. Foi um dos caras que botou a cara a tapa para dizer que não, que Lula vai ser bom, Lula vai ser democrático e não sei o que lá, e não sei o que lá. Na verdade, ele tinha toda uma agenda oculta por trás disso daí. Para quem não sabe, ele é o cara que está por trás da proibição da Ferrogrão lá no norte, né? Porque isso atrapalharia outros negócios dele ali na região. Se você acha que a Ferrogrão não está sendo construída por motivos ambientaloides e coisa e tal, você deve estar dormindo. É o que eu falo para vocês, essa questão verde, questão ambientalista, isso é só a cortina de fumaça do pessoal para fazer pressão política, no final das contas. Enfim, esse cara aqui é um cara do mal, é um cara que atuou contra o Bolsonaro a favor do Lula. Aqui, ó. Olha, para você ter uma ideia aqui, ó, Rubens Ometo doou 400 mil reais ao PT no dia que se reuniu com o Lula. No dia que reuniu com o Lula, doou 400 mil reais ao PT, meu amigo. Comprou alguma coisa, né? O que ele comprou a gente não sabe, mas comprou alguma coisa ali. E várias dessas situações, ele na campanha ajudou, assinou cartinha da democracia, fez a coisa toda lá para ajudar o Lula a se eleger. É o que eu falo para vocês, esse pessoal merece o que está acontecendo com eles. O problema todo é o resto de nós, né? O resto de nós não merece, porque a gente não votou nesse pinguço corrupto, né? E a gente está sofrendo tanto quanto ou até pior do que esse pessoal aqui, né? Mas o fato até de uma pessoa que estava do lado do Lula se mostrar uma crítica tão forte assim, dá o tom do que está acontecendo, né? Do grau de problema que você tem aqui, né? Então, esse aqui é o Rubens Ometo, é o idiota que ajudou o Lula a chegar lá e agora está reclamando. E o que ele está reclamando basicamente é que não é só a questão de leis para aumentar impostos, né? O governo Lula está fazendo de tudo para arrecadar, mas de tudo mesmo, né? Ele fala aqui, ó, depois a lei sai de um jeito e depois ele solta normas para te morder, bota um monte de norma para aumentar a arrecadação e coisa e tal, né? Isso aconteceu na mudança da regra do COAF, com aproveitamento do ágio das aquisições, com mudança de crédito presumido, e agora também com essa MP, a MP do fim do mundo, que a gente falou lá da compensação de créditos do PIS e COFINS, né? Dinheiro na mão da iniciativa privada rende muito mais para o país do que na mão do governo. Nisso aqui eu concordo com ele. Mas é exatamente por isso que Bolsonaro era melhor nesse momento. Aí você queria o Lula por quê? Porque... sei lá por quê, né? Achava que ia ganhar dinheiro, achava que ia conseguir com o Lula fazer alguma coisa, né? Enfim, aqui, ó, ele diz aqui, ó, além do que considera ser uma sanha arrecadatória do governo federal, Ometo diz que o empresariado convive com insegurança jurídica, com disputas entre os poderes e o executivo fazendo embargos auriculares junto ao judiciário, né? É o que o pessoal fala isso aqui mesmo, né? Que ele diz aqui, o executivo faz embargos auriculares, falando que se não decidir desse jeito, o país está quebrado. Aí o judiciário se deixa influenciar por isso, que se deixa influenciar. Caramba, esse pessoal, vou te falar um negócio. Todo mundo sabe que a eleição foi ganha pela coligação PT-STF. Eles estão juntos. Não é que eles estão se deixando influenciar, não. Essa empreitada é dos dois, é do STF e do Lula juntos, né? É uma coligação que a gente tem ali. E se deixa influenciar e começa a autuar as empresas, né? E aí invade a área do legislativo também, que começa a atuar contra os dois, né? Então ele está reclamando aqui nessa história toda que só o legislativo está fazendo alguma coisa para minimizar o problema. O governo só quer arrecadar mais, né? Mas aí, cara, é o que eu falo daquele negócio, né? Quando fizeram o tal do arcabouço fiscal, eu falei aqui, esse arcabouço fiscal é uma tristeza. Ele só piora a situação, ele acaba com qualquer limite. Ao contrário de botar limite, ele bota um piso, ou seja, você não pode gastar menos, tem que gastar mais do que aquilo. Olha que loucura isso, sem sentido nenhum, né? Um país que precisa poupar, que precisa gastar menos, cria uma medida para gastar mais do que tanto, não pode gastar menos do que tanto. Olha o absurdo que é isso, né?
E aí, ele próprio fala aqui em determinado momento que como o arcabouço fiscal vincula o que o governo pode gastar com o que ele arrecada, automaticamente passou a ser interesse do governo arrecadar o quanto mais, né? Arrecadar muita coisa mesmo, né? E é o que está fazendo. Então, o Lula quer torrar dinheiro como se não houvesse amanhã, está colocando imposto no rabo de todo mundo, né? Principalmente dos mais pobres, que têm menos capacidade de resistir, né? Esse pessoal aqui, esse pessoal rico, cria caso, paga lobby, faz movimentação e coisa e tal. Mas o pobre não, né? Vocês viram a taxa das blusinhas lá na Shein, na Shopee, né? Os pobres é que se ferram, porque a gente não tem nenhum lobista atuando lá em Brasília, né? Enfim, essa é a situação por lá, né? O judiciário está cooptado nesse negócio todo, e aí ele está reclamando por que não vão atrás do devedor quanto mais, do sonegador e coisa e tal. Essa é a falha de lógica desse pessoal. Esse pessoal acha que se mais pessoas pagarem imposto, derem mais dinheiro para o governo vai saciar a fome e vai parar de perseguir os outros. Isso é ilusão. Quanto mais gente paga imposto, mais o governo se fortalece e aí mais ele vai cobrar imposto das pessoas. Então, não tem esse negócio não, né? Ao contrário do que ele fala aqui, eu acho parabéns ao devedor quanto mais, ao sonegador, ao informal. Vocês é que estão fazendo certo, não dar dinheiro para o monstro. Dar dinheiro para o monstro não aplaca a fome do monstro, aumenta a fome do monstro. O monstro se torna mais forte para perseguir mais pessoas, né? Então é um erro dele aqui, mas enfim, tá a reclamação dele aqui de que o governo Lula só quer saber de aumentar imposto. É verdade, né? A gente falou isso, né? A gente falou, olha, o Lula vai ser um governo que vai querer quebrar a economia. Ele é um governo vingativo, é um governo que quer justamente se vingar do povo brasileiro através da economia, né? Bom, nesse mesmo evento, né, isso ficou tão marcante, né, esse evento aqui da Esfera, né? Ele marcou que os outros palestrantes resolveram até pegar leve nisso daqui. O André Esteves disse que o Brasil está muito melhor do que qualquer outro momento da história, né? E olha só, ele não está totalmente errado não, tá? Por quê? Porque a independência do Banco Central realmente melhorou, ou seja, em termos econômicos, deu uma estabilidade no Brasil, essa questão. O governo Bolsonaro, como fez uma gestão econômica muito eficiente, conseguiu trazer a inflação de volta para a meta, né? É lógico, o pessoal do Lula está querendo colocar isso aqui como se fosse características do Lula, mas o Lula não. O Lula é quem está atrapalhando esse negócio, né? E o próprio André Esteves, embora tenha elogiado alguns pontos aqui, né? Falou aqui também que, olha só, chegou ao limite o aumento da carga tributária, né? É lógico, imediatamente depois de taxarem os pobres, né? Agora, quando chegou nos ricos, não, chegou o limite agora, não pode mais, né? E, de novo, deixa quieto. Eu também acho que imposto é imposto, todo imposto é errado. Então é bom parar por aqui mesmo, né? E o que mostra essa coisa toda aqui é justamente essa situação de que o Lula não quer gastar menos, não quer cortar custos no governo, não vai cortar custos no governo, ainda mais esse ano que é ano eleitoral, ainda mais ano que vem, quando ele perceber que a popularidade dele está muito baixa, ele só vê uma saída que é gastar mais e mais e mais e mais. Ah, mas não está funcionando, é porque não gastou mais o suficiente, tem que gastar mais ainda, né? E essa é a situação atual do Brasil, né? Estamos num buraco porque botaram um pinguço corrupto ex-presidiário na presidência do Brasil. É lógico que não ia dar certo isso, não tem como dar certo isso, né? Enfim, o pessoal do mercado financeiro está bastante chateado, ótimo, é o que eu falei para vocês. É quando o andar de cima começa a se incomodar, é que o impeachment começa a se tornar uma realidade, tá? Enquanto a economia está funcionando mais ou menos, ah, mas tá ruim para os pobres. Mas pobre, esse pessoal não se importa com pobre mesmo. Desde que esteja entrando o dinheiro deles, os pobres que se ferrem, né? É o que eles pensam lá, não estão nem aí para pobre. Mas quando começa a faltar, quando a economia começa a ir tão mal que até para andar de cima começa a faltar, aí começa a abrir a possibilidade do impeachment. E eu não duvido nada que a gente está chegando muito perto dessa janela de oportunidades. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.